meter no tribunal, você estará comparecendo perante o injusto. Em muitos estados, você não viola a lei se não aparecer na audiência, se receber os documentos do divórcio. Você simplesmente perde a revelia. Alguns estados fazem você assinar um documento de desistência, afirmando que você não comparecerá. E alguns outros, como no caso da Flórida, você nem precisa assinar os documentos nem comparecer. Verifique isso em seu país ou estado e não tome a palavra de somente uma pessoa como base. Se disserem que você tem que fazer alguma coisa, eu tomei esse versículo ao pé da letra quando recebi os documentos do meu divórcio. Eu não os assinei nem apareci na audiência e Deus me livrou. Se eu tivesse procurado um advogado ou aparecido no tribunal, eu não teria visto o grande livramento da mão de Deus. Nós julgaremos os anjos. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. 1 Coríntios 6, 2, 3. Deus está nos mostrando quão triviais e insignificantes são os assuntos do mundo em comparação com nossa vida com Ele. Assuntos desta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencente a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Os tribunais de hoje não seguem os ensinamentos bíblicos. Se você escolher os tribunais para ajudá-la, você escolherá o julgamento deles, acima da proteção e provisão de Deus. Diante de incrédulos. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Quando a igreja começa a ignorar os ensinamentos bíblicos, eles também ignoram a repreensão da igreja. Eu nunca ouvi falar sobre o homem que tenha se convertido do seu pecado de adultério depois de ter sido confrontado pela igreja. Alguns mudaram temporariamente, mas em todos os casos eles voltaram para outra mulher. Então não peça ao seu pastor para falar com seu marido. Permita a Deus mudar e suavizar o coração do seu marido. É preferível sofrer injustiça ou dano? Na verdade, é já realmente na falta entre vós. Tendes demandas uns com os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofrei antes os danos? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos irmãos. 1 Coríntios 7, 8. Deus diz que é melhor que você seja injustiçada ou defraudada, traída ou enganada. A maior parte das mulheres com que eu falo e que estão passando pelo processo do divórcio são tão presas ao que receberam, quanto ao dinheiro como pensão, quanto aos bens. Se você não permitir a si mesmo sofrer o dano, seu marido acabará ficando com raiva e amargura. Se você não permitir a si ser levada de volta ao mar vermelho, nunca haverá o poder do livramento do Senhor. Lembre-se que os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Mateus 13, 22. Sabemos que Demas deixou Paulo porque os cuidados do mundo sufocaram nele e a palavra de Deus. O versículo seguinte nos diz como isso acontece. E o que foi semeado entre espinhos e o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 13, 22. A Bíblia fala especialmente que foi por causa das preocupações e das riquezas. Não se preocupe nem fique preso ao dinheiro ou aos bens. Confie que nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades. Mesmo que os documentos do divórcio digam que ele não tem que pagar tanto pela pensão dos filhos, ou que pareça que não haverá dinheiro suficiente para você e seus filhos. Muitos caíram na fé, porque a palavra foi sufocada.
Os documentos do meu divórcio afirmavam que eu não receberia o suficiente para sustentar meus 4 filhos pequenos e a mim mesma. Mas Deus suavizou o coração do meu marido, porque eu confiei no Senhor e nem tive que pedir por mais dinheiro ou dizer a ele a minha situação. Deus colocou no coração do meu marido o desejo de pagar todas as nossas contas, até que ele voltou para casa. Porque você é morna? Não contrate um advogado. Se você tem um, dispense-o. Todas as mulheres que tentaram convencer os outros que estava tudo bem e comprometer qualquer um dos seus princípios bíblicos descritos neste livro ou no livro, continuam a viver solteiras. Talvez isso não seja o que você quer ouvir. Não era o que eu queria escrever também. Mas tenho que resistir e não permitir que meu coração governe o que foi escrito para ele, e ele deixará de me usar. Uma derrota para você. Na verdade, e já realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns com os outros, porque não sofreis antes a injustiça. Porque não sofreis antes o dano? 1 Coríntios 6:7. Esta é a sua resposta. Se você for ao tribunal com o seu marido, isso já é uma derrota para você. Você pode conseguir o dinheiro ou os bens, mas você perderá seu marido. Ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Se você deseja agir como Cristo agiu, Jesus era totalmente inocente. Lembre-se que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Deus pode começar a trabalhar na vida do seu marido, porque você está plantando sementes de vida e não está mais dando a Satanás combustível para a destruição. 1 Pedro 3:1. Queremos que nossos maridos sejam em nós a força de agir de Jesus. Nós sufocamos o trabalho do Espírito Santo quando fazemos as coisas que queremos, ao invés do que devemos. Faça isso da maneira de Deus. Seja tirada toda a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, toda a malícia sejam tiradas dentro de vós. Efésios 4:31. Se temos um advogado, difamação e ira tomarão lugar, e a respeito disso que o divórcio se trata. Você deve afastar isso de você, não importa se você tem um advogado cristão ou não. Vão é todo o socorro da parte do homem. O socorro do homem é em vão? Dai-vos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Salmo 108:12. Tenho ouvido diversas vezes a respeito de todas as formas pelas quais as pessoas tentaram livrar a si mesmas, apenas para descobrirem que, mesmo que um juiz determine em julgamento uma certa quantia de dinheiro ou proteção, os tribunais não poderão fazer seu marido pagar ou protegê-la de sua vingança ou dano físico. Tem havido muita atenção da mídia a respeito daqueles que não pagam dos filhos. Você tem ouvido histórias a respeito de homens que vieram atrás de suas esposas para se vingar fisicamente. E a lei não pode ajudá-las. Permita a Deus mudar o coração do seu marido. Provérbios 21:1. Seu marido não precisa de penalidades restritivas, mas um coração voltado para você e para os seus filhos. Você tem a sua promessa. Sendo os caminhos do homem, seus caminhos, agradável ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Provérbios 16:7. Refúgie-se no Senhor. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118:8. Um advogado não é substituto para o Senhor. Se você pensa que pode ter a proteção de Deus e do advogado, o seguinte versículo explica que eles são opostos um ao outro. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Jeremias 17:5-7. Você pode ser abençoada ou amaldiçoada, você decide.
Para de ficar agitada, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Coloque isso nas mãos do Senhor. Para de se inquietar a respeito disso. Para de discutir isso com todo mundo. Fique quieta. Se seu marido já iniciou os procedimentos de divórcios e você já se humilhou e se converteu de seus caminhos errados, então siga esses passos. Chama-nos à paz. Diga a seu marido que você não quer o divórcio, mas que você não ficará no seu caminho. Salmos 1:1. E que também não constatará o divórcio. Diga-lhe que não o culpa por querer divorciar-se de você. Diga-lhe que você continuará a amá-lo. Se a barreira do ódio foi derrubada, não importa o que ele decida fazer. Mas se o descrente se apartar, aparta-se. Mas Deus chamou-nos para a paz. 1 Coríntios 7:15. Doçura no falar. Normalmente, garanto que você diga a seu marido que não contestará ou lutará contra ele no divórcio e que não contratará um advogado para você. Se você tem um advogado, diga a seu marido que vai dispensá-lo. Diga a seu marido que confia nele e que sabe pelo seu passado que ele será justo e que fará o que acreditar que é o melhor para você e para os seus filhos. A doçura dos lábios aumentará o ensino. Persuasão. Provérbio 16, 21. Eu odeio o divórcio. Diga ao seu marido que você cometeu tantos erros no passado e que não quer cometer mais um, que espera que ele permita que você não assine os papéis de divórcio. Eu disse a meu marido que, uma vez que isso era permitido em nosso estado, o divórcio iria adiante, mesmo se eu não assinasse os papéis. Busca o Senhor para saber como Ele quer livrá-la e quais palavras Ele quer que você diga ao seu marido. Lembre-se que o Senhor diz que Ele odeia o divórcio. É claro, se Ele insistir que você assine os documentos, concorde em assinar e ore diligentemente para que o Senhor faça com que Ele pare de esforçá-la a assinar. Se você não for mais a mesma mulher contestadora que era, e seu marido vir uma esposa humilde e mansa, então ele não continuará a pressionar. Não ofereça sugestões para tentar agradar seu marido. Isso é desagradável ao Senhor. Busque ao Senhor. Nada é impossível. De qualquer forma, se você tiver participado dos procedimentos do divórcio, nem tudo está perdido. Peça perdão a Deus e ao seu marido também. Demonstre seu desejo de que sua família fique unida ao desistir de toda e qualquer ação ou proteção legal. Deus começará a curar agora. Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Se você continuava com o advogado, dispense-se imediatamente se quiser o melhor para defendê-la. Então ore: Senhor, nada para ti é ajudar. Quer o poderoso, quer o de nenhuma forma. Ajude-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos no teu nome. Viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, nossa prevalência contra ti, homem. 2 Crônicas 14, 11. Mais difícil para conquistar. Se você já passou pelo divórcio, provavelmente amargura, ressentimento e ira é o que o seu marido sente em relação a você. Ore para que Deus perdoe suas transgressões e apague as más memórias que ele tem e as substitua por bons pensamentos. Ore muito e seja muito dócil. Novamente, a doçura no falar aumenta a persuasão. A cada oportunidade que possa ter com seu marido para conquistá-lo de volta, lembre-se, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Provérbios 18, 19. Então eu teria suportado. Deus entende que você está passando. Leia o Salmo 55. Ele está falando diretamente a você. Quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Salmo 55, 6, 8. Pois não era um inimigo que me afrontava, então
eu o teria suportado. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Salmos 55:12. Roubar, matar e destruir. Se você for embora, volte para casa. Satanás está em glória, porque conseguiu dividir e conquistar novamente. Tome de volta o chão que roubou de você. Ele é um ladrão. O ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. João 10:10. Dê a Deus a vitória e o testemunho de transformar isto para a sua glória, ao invés de jogar fora sua cruz, seu casamento problemático. Tome-a novamente e siga a Jesus. Tome a cada dia sua cruz. E dizia a todos: se alguém que vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Certifique-se de que sua cruz não esteja mais pesada do que ele designou para você. Tire toda a falta de perdão e amargura. Sua cruz é pesada para carregar e eventualmente você não será capaz de continuar carregando. Você talvez nem seja capaz de levantá-la agora para começar a seguir a Jesus. Livre-se de qualquer obra da carne. A carne irá descartar e derrubar você. Deixe ir e deixe Deus restaurar. Use esse tempo para apaixonar-se pelo Senhor. Se sua cruz está muito pesada para carregar, então há cargas que você colocou nelas. Ele não mente e prometeu que não nos daria mais do que poderíamos suportar. Não há ninguém além dele. Agora vamos orar juntas como Asa orou em 2 Crônicas 14:11. Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajude-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos no Teu nome. Viemos contra essa multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra Ti um homem. Abaixo estão alguns testemunhos curtos ou frutos de palavra daquelas que escolheram seguir os caminhos do mundo ou os caminhos de Deus. Primeiro testemunho. Uma mulher veio ao curso pela primeira vez, apenas uma semana antes dela ter que entregar a evidência da infidelidade de seu marido para o seu advogado. O advogado disse que se ela pudesse mostrar isso para o juiz, conseguiria mais dinheiro. A lição naquela noite era maravilhoso conselheiro. Sem falar uma palavra na aula, ela foi para casa e jogou a caixa de sapatos cheia de evidências no lixo. Desde então, seu marido continuou a pagar todas as contas. Mesmo tendo casado com outra mulher, ela continuou orando e confiando em Deus. Testemunho 2. Uma jovem mulher acreditou em Deus ao ler que Ele é o nosso provedor. Quando leu os papéis de divórcio que determinavam que ela receberia apenas o suficiente para pagar o aluguel do pequeno apartamento onde vivia com seus filhos, tomou a decisão de continuar confiando em Deus. Então, ela agiu pela fé. Disse a seu marido que confiava nele e que estava certa de que ele ajudaria a tomar conta deles como fielmente havia feito no passado. Ele continuou a pagar todas as suas contas e até deu a ela dinheiro extra de tempos em tempos. A outra mulher e o advogado tentaram falsificar os papéis de divórcio, mas não foram bem-sucedidos, porque Deus converteu o coração de seu marido. O divórcio foi adiante, mas pouco tempo depois eles estavam casados de novo. Testemunho número 3. Uma mulher cujo marido deu entrada no divórcio entrou em contato conosco chorando. Disse que tinha uma amiga que também tinha dado entrada no divórcio. Ela contou que foi tão complacente que falhou em compartilhar com sua amiga a respeito de seu casamento problemático e que estava confiando em Deus para ajudá-la. Algumas semanas depois, ela ouviu uma reportagem chocante no noticiário. O marido de sua amiga ficou tão perturbado com o divórcio que planejou matar sua esposa depois de deixá-la partir.
Entretanto, a rede que ele escondeu enroscou o seu próprio pé. Ele morreu no incêndio que destruiu completamente a casa deles. Testemunho número 4. Uma mulher mais velha veio ao ministério restaurar, depois que seu divórcio havia sido finalizado. Embora uma amiga tenha implorado durante meses para que ela viesse, ela compartilhou com as outras os efeitos devastadores de ter disputado no tribunal. Ela recebeu tudo o que merecia: a casa, um carro novo, a sua pensão alimentícia. Entretanto, agora tem um ex-marido que não quer nem saber dela. Ele tem centenas de dólares, dignos de rancor e amargura, que o tribunal determinou que ele pagasse a ela e o seu advogado de divórcio. Testemunho: uma mulher foi a um grupo de oração, que não é o nosso, pedindo a Deus por seu iminente divórcio. Eles oraram para que Deus fizesse com que o juiz provesse bastante para ela e seus filhos. Deus respondeu aquela oração e o juiz determinou para ela uma grande quantia de dinheiro no divórcio. Apenas alguns meses depois, ela estava pedindo por oração novamente, uma vez que seu marido não pagou nenhum centavo. Novamente eles oraram para que o juiz fosse firme com seu marido. O julgamento foi novamente em favor dela. Apenas algumas semanas depois, ela pediu ao grupo de oração que orasse para